essa é uma realidade da Rússia que poderia ser diferente se a geopolítica mundial, que não tem amigos e bonzinho, ninguém é mal e ruim na geopolítica. O Putin, ele vê o interesse da Rússia. Ele está lá vendo os interesses do país dele. Então, ele tratou com vários presidentes americanos que ele não aceitaria que a Geórgia passasse para a esfera da OTAN, assim como a Ucrânia não poderia passar, assim como a Bielorrússia não poderia passar. Por quê? Porque ele entendeu dizendo, olha, esses três países são os países que me dão segurança de acesso ao Mar Negro, que é o único mar quente que a Rússia tem, ou seja, aquela base de Sebastopol, aquela base naval, aquela saída ali pela Turquia, né, pelo Estreito de Bósforo, de Dardanelos ali, essa saída é a única saída que a Rússia tem de mar quente. E eles tinham uma estratégia de relação com a Rússia, vendendo energia, gás, e com isso ele conseguia olhar os interesses da Rússia. O problema é que a política externa dos Estados Unidos, que tinha sua própria política voltada a uma expansão da OTAN, empurrando a Rússia cada vez mais para o leste, ela passou daquilo que tinha sido acordado. Então, o Trump, ele chegou a falar isso quando ele conversou com a Angela Merkel. Ele, por exemplo, ele chegou numa reunião e falou assim, olha, eu vou tirar as tropas aqui da Alemanha, pelo menos uma parte, porque a maioria das tropas americanas no exterior estão aqui na Alemanha. A gente gasta um dinheirão para botar essa tropa aqui na Alemanha para defender vocês de quem? Dos russos. Mas vocês têm dois gasodutos, um que era o Nord Stream 1 e estava fazendo o Nord Stream 2, e vocês estão com 60% de toda a energia da Alemanha, super barata, comprando dos russos. Dependente então, do russo. Aí o Trump falava assim, peraí, me explica uma coisa, vocês não botam nem 2% do PIB de vocês em defesa. Ficam nas minhas costas, mas compram o gás todo da Rússia? Não faz sentido. Aí você pega um cara como esse, para falar isso, desagrada a todo mundo, óbvio, mas ele estava olhando o interesse dos Estados Unidos e dizendo, olha, eu não acho que a OTAN tem que continuar indo para o leste para conter a Rússia. Eu acho que, se ele fosse o presidente, ele já falou isso, não teria tido a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque ele não ia permitir que a Ucrânia entrasse na OTAN. Ele ia chegar para o Putin e, assim como ele fez lá na Coreia do Norte, que ele chamou o gordinho e falou, ó, esse teu programa nuclear não vai dar certo. Ele foi lá falar com ele. Da mesma forma, ele ia falar com o Putin, dizer assim, qual é o teu problema para tu estar com essas tropas todas na fronteira da Ucrânia aqui? Que exercício é esse que você está fazendo? E o Putin ia chegar para ele, ia falar para ele o que o Putin falou para aquela que foi designada para negociar com ele lá na Rússia, foi a Moscou, que foi enviada, inclusive depois ela foi primeira-ministra muito rapidamente, né, ali na Grã-Bretanha, mas ela, quando foi fazer a negociação, ela já fez a negociação dizendo o seguinte, não, a Ucrânia tem direito de entrar para a OTAN. Aí o Putin falou, ah, é? Então tá bom. Então, você vê que o Putin é um cara autoritário, é um ditador, é alguém que usa essa plutocracia com esses esquemas que foram montados, que remete muito a um esquema mafioso político, mas ele está defendendo os interesses lá dos russos. E o americano, que poderia ter evitado essa guerra na Ucrânia, não evitou. Pelo contrário, ele escalou o conflito. Então, aí você diz assim, ah, mas isso é porque a indústria de defesa dos Estados Unidos ela está se beneficiando. É verdade. Se você olhar, tudo aquilo que os Estados Unidos aprova aqui, os bilhões de dólares que estão aprovados para a Ucrânia, de auxílio à Ucrânia, o que, na verdade, você acha que esse dinheiro vai na mão do Zelensky? Não. Esse dinheiro é passado para a indústria de defesa. Se você olhar a munição que Israel já colocou dentro da Ucrânia, você vai dizer assim, caramba, como é que Israel vai combater? Mas sabe por quê? Porque ele pegou os lotes antigos americanos que estavam dentro do território israelense e mandou para a Ucrânia e renovou esses estoques. A indústria de defesa aqui nos Estados Unidos está dando risada, Sim. porque eles estão com contratos feitos para 20 anos. Então, esse jogo não tem bom e mal. Nesse jogo não tem o amigo e o inimigo. O que tem são os interesses de cada país defendendo os seus próprios interesses. Agora, o Brasil ele precisa olhar para essa disputa e entender o seguinte, o Bolsonaro foi lá uma semana, 15 dias antes da guerra e acertou com o Putin de comprar óleo diesel. Ele deu uma passadinha na Hungria e conversou com o Orbán porque ele ia vender 2 KC-390 da Embraer para eles lá, aproveitando que eles estão dentro da OTAN e o Brasil, como era um parceiro extra-OTAN, podia vender os aviões. Esse jogo que é feito é fundamental. O Brasil deveria ter vendido os Guaranis Ambulância, por exemplo. Não vendeu, por quê?
o próprio governo do PT entendeu que isso poderia beneficiar a Ucrânia, ia desagradar a Rússia, mas era o momento de você fazer o jogo dos dois lados. Eu posso fazer esse momento de aproveitar o que está acontecendo para puxar para uma posição mais equilibrada. Sim. Mas se o Brasil continuar caudatário do que a Rússia e a China elaboram, e com a ajuda do Irã, você vai ver que o Brasil ele vai constantemente se colocar contra os interesses dos nossos principais parceiros geopolíticos, que são justamente Europa e Estados Unidos. Então você vê que como esse jogo é complexo, é difícil, o Putin está correndo atrás do dele. Ele, quando foi na Coreia do Norte agora, ele não tem como interferir na questão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, mas ele conseguiu passar um sinal interessante, porque a Coreia do Norte tem munição pra caramba. E ele falou, olha, você manda a munição para cá e nós fazemos um acordo que, se você for ameaçado aí pela Coreia do Sul, você acha que a Coreia do Sul tem interesse de invadir a Coreia do Norte? Não tem. Não tem. Mas é isso que mantém a tensão ali na península. Então, a Rússia agora garantiu o apoio de munição da Coreia do Norte, foi ao Vietnã também, veja que eles foram ao Vietnã também. Então, eles vão aproveitando esses momentos nos países que ele consegue transitar, porque, inclusive, ele está com um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, então ele não pode ir para qualquer lugar, mas ele faz o jogo de interesse da Rússia. E é isso que a gente tem que entender, Glauber, no Brasil. A Rússia defende os interesses, o Putin defende os interesses dos russos segundo os interesses dessa plutocracia, dessa estrutura que ele montou. Sim. Olha só, o Putin, a gente tem que entender o seguinte, ele é um ex-oficial da KGB, então ele traz isso no DNA dele. É importante a gente lembrar que o Putin, ele era major da KGB, até numa posição inexpressiva na área de contra-inteligência na Alemanha, quando cai o Muro de Berlim. Então, ele era alguém que vivenciava ou vivenciou o apogeu da União Soviética e a queda. Ele, quando retorna para Moscou, ele recebe uma designação do próprio sistema de inteligência que faz uma remodelagem naquele período do Gorbachev e depois do Yeltsin, em que ele, inclusive, vai para a política. Ele concorre ali a uma prefeitura de uma cidadezinha pequenininha, que já era uma missão que ele recebeu da própria KGB para inserir na política. Logo em seguida, ele vai para ser um assessor de inteligência do Yeltsin. E dali, ele já assume o poder logo depois e nunca mais sai. Então, você veja que ele é alguém preparado pelo sistema. A Rússia, ela poderia ser considerada uma plutocracia. Né? O que seria isso? É uma estrutura de poder montada em cima de oligarcas muito ricos. Então, eles montaram uma estrutura que se assemelha em algumas áreas a um esquema mafioso, mas que você tem oligarcas que dominaram determinados setores na área de infraestrutura, energia, petróleo, até da indústria bélica. E esses oligarcas, eles estão na mão do poder autoritário do Putin. Ele foi reeleito agora pela 5ª vez e deu de lavada. E o Brasil tem que achar os seus próprios interesses. É absurdo que a gente hoje ainda esteja com uma política externa e que o mundo olhe para o Brasil e perceba um alinhamento político com a China que transcende, vai muito além da questão só econômica. Porque econômico, o principal parceiro econômico da China são os Estados Unidos, que são os principais adversários geopolíticos. Então você vê que esse jogo é um jogo que a gente tem que amadurecer melhor, a gente tem que saber participar desse jogo geopolítico, mas para isso a população tem que se inteirar, o Congresso Nacional tem que debater esses temas e a gente não deixar isso somente na mão do Poder Executivo. É o principal parceiro, mas ele não depende, né? O problema é quando tem uma dependência, né? Eu acho que vai ter um impacto. Algumas coisas ainda depende em algumas coisas, porque mas você vê que... tem dependência multa também, né, cara? Nem a própria China pode se dar o luxo de não depender dos Estados Unidos. A China não pode abrir mão dos Estados Unidos como parceiro econômico também. Aí fica um equilíbrio, né? Existe o que a gente chama ali de uma codependência. Isso. Agora, o americano, o que ele está fazendo? Ele está dando passos para diminuir essa dependência, principalmente dos parques industriais, porque o que ele fez na China, agora ele começou a levar para a Índia, levar para o Vietnã, levar para outros países que ele consegue fazer a transferência tecnológica com o parque industrial com a mão de obra mais barata. Mas a China tem os seus próprios projetos, seus próprios problemas internos, né? Não é fácil administrar uma população de 1 bilhão e cacetada, acho que já estão quase 1 bilhão e 200 milhões, se eles já não passaram disso. Então, cada país tem que correr atrás do seu.
O que o Brasil precisa, Glauber, é que a gente tenha uma massa crítica de planejadores estratégicos, de pessoas que pensem o Brasil para 20 anos, 30 anos. O PT, ele tem um pensamento estratégico? Sim, é verdade, eles têm. Só que o pensamento estratégico do PT, ele precisa ser negociado com o Brasil, com o Congresso americano, com o Congresso brasileiro, com a Câmara, com o Senado. E, infelizmente, hoje, o que nós temos é o PT dizendo para a população o seguinte: nós conquistamos o poder executivo, então nós formulamos a política externa e vocês vão engolir. Eu acho que não é bem assim que funciona. Sim. Bom, ainda sobre o Putin, quando você fala que o modelo lá, né, ele foi treinado para atender o interesse dessa camada rica, né? Como é que você chamou? Qual é o modelo? O modelo... Eu chamo de plutocracia, mas é o modelo em que os oligarcas... A plutocracia quer dizer que é o governo pelo dinheiro, pelos ricos. Sim. Então, é um sistema que os oligarcas ali, eles dominam os setores do país e ele joga com isso de uma forma muito habilidosa e que, aliás, quem discorda disso normalmente cai de prédio, aparece envenenado. Quem é que controla quem ali? Os oligarcas controlam o Putin ou o Putin que já está controlando eles? Aparentemente, o Putin ele controla os oligarcas e tem um acordo muito bem feito, porque quando um desses oligarcas ele foge um pouco do script, normalmente ele acaba morrendo lá numa dacha dele, daquelas casas deles milionárias, ou ele acaba caindo, né, de um prédio, ou ele acaba muitas vezes aparecendo envenenado, né? Então, isso acontece, é uma tradição, e que o povo russo... Eu encontro muito russo, sabe? Aqui nos Estados Unidos, é interessante que tem muitos russos que vêm para cá para ter filhos aqui, e aí se transformam em cidadãos americanos. Tipo aquele caso que aconteceu no Brasil de anteontem, né? Anteontem entrou ali alguém ligado ao Hamas, né? E ele estava com a mulher grávida, queria ter o filho no Brasil, a Polícia Federal segurou, e parece que uma juíza autorizou a extradição, ainda não sei. Mas nós temos vários casos acontecendo hoje no Brasil, semelhante ao que acontece aqui, só que nós temos isso com bolivianos, né? Se você for a São Paulo, você vai ver uma comunidade de bolivianos gigantesca ali trabalhando com trabalho escravo, ali em confecções em São Paulo. Isso que a gente vê aqui nos Estados Unidos também vai acontecer em algum momento com o Brasil, Por isso que o Brasil precisa ter vizinhos funcionais, vizinhos que funcionem legal. Para a gente é muito bom se a Maria Corina Machado conseguisse agora emplacar lá o Edmundo, né, que é o candidato dela ali. Seria maravilhoso para ter essa mudança, talvez em 10, 20 anos, da Venezuela voltar a ser um país normal. Para a gente seria muito bom. Por quê? Nós já acolhemos mais de 1 milhão de venezuelanos lá em Roraima, que já entraram ali por Pacaraima. Isso dá um trabalho danado, isso dá uma instabilidade. O estado de Roraima sofre com aqueles venezuelanos que vão para lá. É um problema. Nós tivemos isso com o Haiti. Os haitianos que tiveram contato com o Brasil lá nas missões nossas do Haiti, eles começaram a vir para o Brasil. Você vê que o Brasil é longe do Haiti pra caramba. E sabe como é que os haitianos vinham para o Brasil? Eles saíam para a República Dominicana, voavam para Venezuela, da Venezuela eles iam para a Colômbia, para o Peru, e eles entravam pela fronteira lá do Acre. Então, você vê como é que olha a volta que os haitianos davam para entrar no Brasil. Por quê? Porque ele não tinha como entrar legalmente. Então, você vê que os países eles vão procurando se encaixar em algum lugar para resolver seus problemas. Então, no que diz respeito ao russo, ele também está aqui nos Estados Unidos. Tem um monte de russo que fugiu lá da guerra da Ucrânia, não quer servir no exército russo, começaram a tirar o time porque o problema acontece, a população começa a se deslocar. Hoje a gente tem 8 milhões, né, de venezuelanos praticamente que estão fora da Venezuela. É a maior diáspora, talvez, que aconteça num país que não está passando por guerra, ou seja, por problemas internos. E hoje a gente tem a vergonha de o Brasil também estar nessa lista de países que têm refugiados políticos em outros países pedindo asilo político.